patamar de reservação no sistema Cantareira, que é um cenário, claro, que é desejável, né, um pouco mais confortável que a gente teve nos últimos anos, mas sem nos perder dessa visão plurianual, que, como eu disse, de maneira geral, a gente, durante cada ano, a gente retira do Cantareira algo como 30%, 35% para abastecer essas duas regiões, a região metropolitana de São Paulo e as bacias PCJ, na ordem de 30% a 35%. Então, é fácil fazer uma conta matemática aqui, né? Se a gente chegar no sistema ou na estiagem na ordem aí de 60%, ao final do ano, vamos dizer que se chovesse zero, né, um cenário bastante pessimista, improvável, a gente chegaria no final do ano na ordem de 30%, 25%, claro que não é um cenário desejável, mas como eu disse, essa é usando uma premissa de chuva absolutamente zero ao longo do segundo semestre, que é bastante improvável de acontecer. Então, são só números, né, para a gente simular, mas está aqui a simulação do CEMADEM, então a gente entraria na estiagem deste ano na ordem de 60% a 100%, com uma média aí de 70 e poucos por cento, mas vai depender muito, como o próprio Rafael disse, e daqui a pouco o Jorge vai poder apresentar, das chuvas que terão, que as chuvas, além de permitirem a elevação do reservatório, permitem reduzir as descargas para o PCJ, e a própria Grande São Paulo consegue fazer manobras no sentido de usar outros mananciais, além do Cantareira, essas questões. Tá? Então, está aí a previsão do CEMADEM, o que a gente tem de expectativa até o mês de março para o sistema Cantareira. Por favor, o próximo, Felipe. Bom, queria passar agora, então, para a sala de situação. Eu sei que o Rafael e a Carol estão por aí, acho que a Carol que vai fazer a apresentação hoje. Então, bom dia, Caroline, fique à vontade. Para mim está meio baixo o seu áudio, não sei se você consegue aumentar um pouquinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Carol só está lá. Melhorou? Melhorou, vamos em frente. Você está falando, Carol? Nós estamos te ouvindo. Vamos ver, comece a falar, a gente vai perceber. A apresentação estamos vendo, agora o áudio está um pouquinho, vamos ver se a gente consegue ouvir. Se não conseguir... Não estou ouvindo nada, Alexandre. Então, está bem baixinho. Vamos ver, Carol, se a gente consegue te ouvir. E agora? Agora... Ficou bom. Vou compartilhar. Está compartilhando ainda? Já estamos vendo, só não está em tela cheia. Agora sim, por favor. Então, bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer a apresentação da sala de situação. Então, vamos começar. Dando início com os dados pluviométricos, essa é a situação nas bacias PCJ em janeiro de 2024. Aqui nós temos os acumulados de chuva até dia 31/1 de 2024 e os pontinhos é a média de chuva, né? Então, nós podemos observar que houve algumas estações que ficaram acima da média, mas elas não são predominantes, né? Separando por bacia, aqui a gente tem a bacia do rio Atibaia, onde quase todas as estações ficaram acima da média, menos a estação do rio Atibaia em Atibaia e do rio Atibaia acima de Paulínia. Na bacia do rio Jaguari, quase todas as estações também ficaram acima da média, menos a do rio Jaguari usina externa. Na bacia do rio Piracicaba aconteceu parecido, né, ficando abaixo apenas a estação do rio Piracicaba em Piracicaba
Rio Corumbataí, Novo Batovi e Rio Piracicaba, Artemis. Na bacia do Rio Capivari, nós temos apenas 2 estações e as 2 estações apresentaram acumulados acima da média. Na do Rio Jundiaí, apenas 2 estações nós conseguimos ter a comparação da média histórica, né? Sendo que uma delas ficou abaixo, que é a do Rio Jundiaí, em Itaici e Indaiatuba. Bom, essa é a imagem da climatologia de precipitação. E ela é de janeiro, aqui em cima eu esqueci de trocar, mas aqui está certinho em janeiro. E eram esperados acumulados entre 200 e 250 milímetros. Esse é o mapa do que realmente aconteceu em janeiro na bacia, e nós podemos observar que os acumulados maiores foram aqui na cabeceira, onde coincidentemente fica o sistema Cantareira, né? Então, dos destaques, em janeiro, pontualmente, 16 estações registraram acumulados abaixo da média histórica, acima da média histórica. No âmbito das bacias PCJ, os acumulados de chuva variaram espacialmente, com predomínio de acumulados abaixo da média climatológica. Maiores acumulados ficaram concentrados próximos às cabeceiras das subbacias, né, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Houve o predomínio de chuvas intensas, porém de curta duração, e nós podemos observar isso no último dia do mês, onde o maior evento de chuva em 24 horas teve um acumulado de 104 milímetros, e aconteceu e foi registrado, né, pela estação de Rio Atibaia, captação Valinhos. Agora os dados fluviométricos. Fazendo a comparação entre as vazões médias de janeiro de 2024 com as médias por década do posto Rio Jaguari usina externa, nós podemos observar que 2024 ficou bem abaixo dos acumulados por década. A vazão média registrada em janeiro de 2024 foi 33,51 metros cúbicos. Fazendo o mesmo comparativo agora com o posto do Rio Atibaia acima de Paulínia, nós também podemos observar um acumulado bem abaixo das últimas décadas, né? E em janeiro de 2024 ele registrou uma vazão média de 26,11 metros cúbicos por segundo. A mesma comparação é feita com o posto Rio Atibaia Piracicaba em Artemis, e também podemos observar um acumulado menor do que das últimas décadas. A vazão média registrada foi de 113,39 metros cúbicos por segundo. Já para o posto Rio Jundiaí em Itaici, nós comparamos os últimos 10 anos e podemos observar que as vazões estão abaixo dos últimos 10 anos, menos de 2014 e de 2015. E a vazão média registrada em janeiro de 2024 foi de 10,29 metros cúbicos por segundo. Com o posto Rio Capivari, Sabesp e Montemor, a comparação é feita com os últimos 7 anos. Nós podemos observar que ficou abaixo de todos os últimos 7 anos. E a vazão média registrada em janeiro de 2024 foi 12,59 metros cúbicos por segundo. Agora as informações sobre o sistema Cantareira. Aqui nós temos um gráfico que mostra as vazões, as afluências médias ao sistema Cantareira por década, né, comparados com 2024. Então nós podemos observar aqui, como é janeiro ainda, é só um pontinho, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse passando, mas nós podemos observar que está abaixo de 2023 e abaixo de todos os acumulados por década, né? Aqui nós trazemos como passou o mês, né, no sistema equivalente. Então nós podemos ver que fechou o mês com uma vazão afluente média de 36,45 metros cúbicos por segundo. A transposição não teve vazão.
A vazão descarregada média foi de 6,10 metros cúbicos por segundo e a vazão média do túnel 5 foi 23,41 metros cúbicos por segundo. Ainda no sistema Cantareira, mas em relação aos volumes utilizados, esse ano nós utilizamos 713% a mais do que janeiro de 2023. Isso foi devido às chuvas, né, que não foram como o esperado, mas foi bem abaixo, né? E as vazões médias nos postos de controle, conforme a resolução conjunta ANA-DE número 925 e 926 de 2017. A estação Rio Atibaia, em Atibaia, não atingiu o limite mínimo de vazão média diária, nós ficamos durante o mês inteiro acima. Já a vazão média diária do Rio Atibaia, captação Valinhos, no começo do mês, ele iniciou o mês um pouco próximo do limite, mas logo depois já subiu e passou o resto do mês inteiro acima do limite. A mesma coisa aconteceu com as vazões médias diárias do Rio Jaguari em Buenópolis. E aqui, como no período úmido, nós também fazemos o controle da vazão média móvel de 15 dias consecutivos. Rio Atibaia e Atibaia também se manteve acima durante o mês inteiro. Rio Atibaia, captação Valinhos, do mesmo jeito que aconteceu com as vazões médias diárias, também aconteceu com a de 15 dias consecutivos, então iniciou o mês perto do limite, mas depois aumentou. E a vazão média móvel de 15 dias consecutivos do Rio Jaguari em Buenópolis também se manteve acima dos limites estabelecidos na resolução. E é isso, pessoal. Obrigado, Carol, pela apresentação, né? Acho que mostra um pouco o andamento aí do mês de janeiro, né? Uma chuva irregular, metade da bacia com chuvas, vamos dizer, na média, um pouco acima, outra metade com chuvas bastante abaixo. Então reflete um pouco, acho que tudo nós estamos conversando. Acho que não temos nenhum questionamento. Agradecer a Carol, Rafael, o pessoal da sala de situação pela apresentação. Na sequência, já gostaria de passar e convidar aqui o Jorge Mercante, coordenador do GT Previsão, para também olhar um pouco aí para o futuro agora, o que a gente tem de previsão de curto e médio prazo. Jorge, bom dia, fique à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui, deixa eu só colocar em apresentação, um momento só, por gentileza. Esse aqui, tá certo. Tudo certo? Estão vendo a minha apresentação? Perfeito, Jorge. Tá. Alexandre, eu até peço um pouquinho mais de tempo para a gente poder, até sempre pede para a gente falar com mais calma, explicar alguns símbolos que tem nessas cartas, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais lento hoje, mais para explicar, já que estamos com tempo hoje, né? Fique à vontade. Aqui, essa foto eu pego porque ela é chuva, não é nuvem, e a chuva determinada por satélite, é uma medida indireta, mas dá uma ideia onde está chovendo, tá? Então, ontem, né, à tarde, tinha aqui chuva aqui em Minas Gerais, aqui no oceano, aqui, naquela hora, 13 horas, não tinha, depois da tarde choveu forte, né? E hoje está aqui, a gente observa que desapareceu aqui aquela chuva que estava em Minas e temos chuva aqui no litoral de São Paulo e está nublado o tempo aqui, né? Só para a gente enxergar isso como chuva, tá? Bom, aqui é nuvem, ó. Aqui é nuvem, não é chuva, é nuvem vista pelo satélite. A gente tem, depois eu vou mostrar em detalhe, uma coisa circular aqui, né? Depois o Marco pode até falar um pouco sobre isso. Né? Uma baixa pressão, com toda certeza. Esse formato aqui é uma baixa pressão e é mau tempo lá naquele local, provavelmente, tá? Tá aqui, ó, como tá bem redondinho, né? Não tem olhinho ainda não, gente, não é furacão não. Mas vamos acompanhar para onde vai deslocar. Normalmente ele desloca para leste, para o lado da África, tá?
Quando vem para o lado do continente, pode atingir o continente e ter mau tempo. É muito raro acontecer isso, né? Raríssimo, aqui no hemisfério sul. Aqui é a foto de ontem, tá? À tarde também, que chuva em Minas. Aqui, ó, próximo aqui as nascentes aqui do Cantareira. E hoje de manhã, essa foto aqui com chuva aqui no litoral de São Paulo, no mar aqui, né, na região do litoral. Bom, aqui é a foto de ontem também, lá do Cimepar, aqui tinha uma linha de estabilidade, um cavado, como poderia ser isso, e a frente fria aqui deslocando do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, né, que está aqui a nebulosidade de ontem aqui em Minas. E hoje é uma alta pressão, quer dizer, alta pressão é vento que sopra, né, nesse sentido, né, anti-horário, quer dizer, vem do sudeste aqui para a gente, tá? A alta pressão sempre joga vento nesse sentido aqui, anti-horário, e a baixa é o sentido horário aqui no hemisfério sul. Aqui é uma carta sinótica do dia 29 ainda, estava aqui a tal das ZACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, sobre Minas, Bahia, entrando aqui pelo Tocantins e Goiás, tá? E ela ficou presente até dia 30, aí no dia 30 ela se desfez, aqui está uma baixa aqui, uma frente fria, e nada aqui no continente. Aqui tem duas baixas, e elas vão praticamente na outra carta da Marinha, elas se fundem, né? Que é justamente aquele círculo branco lá no mar, tá? É uma baixa pressão, tá? Aqui é do dia 1º de ontem, tá? De hoje já, aliás, 0 hora. Aqui, ó, gente, isso aqui é tal da zona de convergência intertropical. Ela, se fosse só medianamente, ficaria no Equador, né? Que é os dois hemisférios. Ela quase sempre está deslocada alguns graus ao norte. Quando ela abaixa aqui, é quando a chuva corta no nordeste. É raro acontecer isso, mas porque na zona de convergência tem ventos dos dois lados convergindo, umidade que sobe e chove, né? E tem sempre nebulosidade. Para quem vai de avião para a Europa, sempre passa por turbulência aqui quando atravessa as ZCIT. Quase sempre balança mesmo, tá? Vamos ver agora o da Marinha. E a da Marinha é mais para o mar, mas estava a ZCIT aqui no dia 29 também, desculpe, a ZACAS, ZCIT aqui no Oceano Atlântico, tá? E as duas baixas pressões aqui, isso aqui no dia 30, dia 31 elas ficaram mais próximas ainda, e agora aqui, no dia 1º, é essa aqui que a gente vê, aquele sinal branco lá, né? É bem redondinho. No oceano é diferente daqui do continente, porque o oceano é liso, né? Por isso que às vezes forma o furacão no oceano, porque o vento começa a rodar e não tem atrito quase como tem no relevo dentro do continente, né? Quanto mais acidentado, melhor para não ter esse tipo de fala assim, aumento da velocidade do vento no sentido ciclônico, no sentido, aí no caso do hemisfério sul horário, tá? Aqui é a chuva prevista ontem pelo CPTEC, ó, tanto é que cumpriu a profecia, né? Choveu pra caramba aqui em Barão Geraldo, Campinas e Valinhos, deu 100 milímetros em Valinhos, aqui em Barão deu 70, 50, conforme o posto, então cumpriu aí a previsão, tá? E a de hoje, já menos chuva hoje, mas está prevendo chuvas aí ao longo de todos os próximos dias aí na parte da tarde, tipo chuva de final de tarde, de verão, né? Então essa é a previsão que a gente tem. Não vai ter calor, porque está nublado o tempo, boa parte do tempo, né? Está nublado, não vai atingir 37, 38 graus, está no máximo 30 graus, olha lá, né? E a pressão está alta também, viu? Hoje está bem alta a pressão atmosférica. Isso aqui é o acumulado nos próximos dias, por CPTEC, então, até dia 8, 60 milímetros, um bom número, né? Dentro da média aí de verão. Aqui a previsão do Cimepar, também com o modelo WRF, mais customizado aqui para os nossos pontos aqui, que a gente alvo, né? Que é Buenópolis, Atibaia e Valinhos. Observe que está muito coerente com o que está dizendo o CPTEC. Aqui, que o Alexandre gosta tanto, que são vários modelos, o Cimepar faz a mediana, né, faz aqui por conjuntos. Observe, então, que tem chuva prevista praticamente para todo
a primeira quinzena de fevereiro, um pouco menos aqui lá para o dia 9 e 10, né, que foi agora em Pelotas. Em outros postos a tendência é muito parecida, tá? Não varia tanto. Uma coisa que a gente falei com o Rafael, a gente vem observando, é que tudo bem, o valor diário pode chover 100 aqui em Valinhos e 0, como foi ontem lá em Paulínia. Mas quando a gente pega séries de mais longo termo, mais longo prazo maior, a gente está observando que a chuva aqui em Valinhos, em Barão Geraldo, em Campinas, elas fogem daquela média climatológica das isoetas, que são as isolinas de pluviosidade, né? E deve ser algum fenômeno ligado a ilhas de calor, tem urbanização, tem várias questões que pode estar afetando essa anomalia. Quando a gente fala em 2, 3, 4 anos, como eu já observei, chove mais em Valinhos, Barão e Campinas do que em Paulínia, lá em Cosmópolis, que são cidades próximas, que sempre tiveram uma pluviosidade muito parecida, tem alguma coisa local que pode estar afetando. Gente, pelo amor de Deus, estou apenas levantando um dado, não estou concluindo nada até agora. Nem seria uma pessoa, isso é para alguém da área de climatologia, né? Talvez uma pesquisa acadêmica, tentar entender, tá? Só estou assim levantando a lebre, como se diz. Agora a hidrológica, né? A hidrológica até que foi bem em janeiro, é um mês que chove muito, ainda assim, em 14 dias, a vazão observada em relação à prevista por 3 dias de antecedência foi 14 dias menor que 20% em Buenópolis, 22 em Atibaia, e vejam, 13 dias ainda, com 7 dias de fevereiro, em Valinhos. Então, eu acho que esse índice aqui foi razoavelmente bem, tendo em vista que é uma época que chove muito e as previsões são complicadas. Diferente da época de inverno, que tem grandes estiagens, onde se acerta na música, às vezes, vários dias seguidos, né? Aqui a série histórica, observe que os polos são muito parecidos quando a gente pega a série de 12 meses, né? 18, 20, 19, um valor até razoavelmente bom. Aqui já apresentei a semana passada, né? A reunião passada, que foi no meio do mês, mas os IPs, por que pareça, o de Valinhos vai ter melhor índice de predição, intervalo de predição, desculpa. Porque 7 dias ele consegue ter uma previsibilidade muito boa. Aqui é a vazão registrada nos últimos, até hoje, né, em Buenópolis, e aqui é prevista na média para os próximos dias. A previsão, então, vai chover, é que a vazão ficará acima, né? Bom, aqui esteve sempre bem acima do valor limite que dá do outorga. Atibaia também choveu, agora caiu, mas vai voltar a subir, também longe do limite. E aquele foi um período curto que a sala de situação a Carol apresentou o mês todo, então teve próximo aqui do limite. Então, aqui é poucos dias para trás, aqui desde 1º de fevereiro, desde o dia 25 de janeiro, por aí. Então, está ainda previsto que vai subir a vazão em Valinhos, tá? Depois, eu vou deixar para o final, para o pessoal do Sumepar, falar sobre o índice de... fugiu agora. O SPI. SPI. Eu ia falar PSI, olha só, PSI é pressão. O SPI, obrigado. Realmente PSI, Rafael, obrigado. Eles falam no final. Só para encerrar minha fala aqui, depois eu deixar isso por mais tempo aí, está aqui a temperatura da água do mar por semana, né? Continua ainda acima da média, e ainda quer dizer, estamos ainda sobre o El Niño, né? Mas observe que está diminuindo a diferença de temperatura, né? Para cima, né? A mais da normal está caindo já. E aqui nós temos que esfriar aqui no Pacífico mais ao sul. E a previsão lá da Universidade de Colômbia é que a partir de abril, praticamente, vai ter neutralidade, e a tendência é talvez Laninha, probabilidade lá para julho, agosto, né? Aqui a previsão já mais recente, sem a mão do meteorologista, mesma coisa, né? El Niño diminuindo, aumentando aqui o neutro, depois Laninha. Para fechar aqui, vamos ver a previsão de chuva para fevereiro, março e abril pela Universidade de Colômbia. Observe aqui, que está sem previsão. Essa previsão é dentro da média, né? Talvez seca aqui no
no Paraná. E lá no norte e nordeste, seca, né? Depois, para março, abril, maio, aumenta. Para eles lá é complicado, porque o regime de chuva é diferente do nosso, e aqui ainda continua sem neutro, vamos dizer assim, dentro da média. Idem para abril, maio e julho, e depois para maio, junho e julho, previsão de seca para nós. Mas aqui, nessa época seca, nesses 3 meses, não tem tanta significância, né? Não tem tanto impacto nas chuvas, porque é região é época de chuva de baixa pluviosidade mesmo, né? Agora, o CPTEC colocou aqui acima da média para a região sul ainda, para fevereiro, março e abril, e para que o estado de São Paulo um pouquinho acima da média. Não sei o que teve essa divergência. Eu encerro por aqui e gostaria de passar a palavra, talvez para o Marco primeiro, antes do pessoal da Daniele, né? Se você quiser pontuar o que eu falei aí, fique à vontade para ir para a palavra de quem é formado no assunto, poder esclarecer melhor o que eu disse aí e aprofundar se achar necessário. Obrigado. Bom, sim, não tem assim, grande diferença. A gente está vendo do que vinha sendo previsto para o que está acontecendo, né? Não tem nenhuma surpresa aí, pelo menos até o momento. Acho que o que a gente está vendo aí, o que vocês estão observando, e isso foi mostrado ali pelo pessoal da sala de situação, em termos da variabilidade de precipitação, conforme o ponto de medida ali, né? Mostrando que esse verão, você está tendo um verão, vamos dizer, típico, mas típico na característica da precipitação ser não organizada. Ela é totalmente formada por tempestades causadas pelo calor, né? E você tem precipitações, vamos dizer, de 24 horas de 100 milímetros num ponto e de 0 no outro, né? Eu fiquei, é que eu não conheço a dinâmica, né? Mesmo trabalhando com vocês aí já há muito tempo, mas me causou assim surpresa ali, mas isso depois a gente conversa, foi mostrar, né, que você teve chuva significativa nas cabeceiras dos rios aí, das bacias, mas houve, por outro lado, um grande consumo no meio de janeiro do Cantareira, né, para lá, para PCJ, né? Eu entendi 700 e tantos % acima, né? Eu falei, ficou assim, parece que teve água, né? Teve disponibilidade de água nas cabeceiras, mas você teve que usar também do mesmo jeito ali, mesmo nesse período, mostrando alta irregularidade de chuva. Mas isso, eu falei, isso aí a gente vê, não é necessário agora de explicar, mas eu achei um número bem interessante, né? Com disponibilidade nas cabeceiras, mas usando também muito mais que usou nos últimos anos água reservada lá. Mas esse é o verão típico que a gente fala. Se você tivesse aquilo que o Jorge mostrou, a zona de convergência um pouco mais para baixo, né, atuando mais em São Paulo, sul de Minas, ela teve atuação mais ao norte, né? Aí sim, vocês teriam anomalias de precipitação positiva, né? Então, chuva muito mais acima da média e bem melhor espalhada sobre a área, né? Porque esse fenômeno organiza a precipitação, né? E a área da PCJ, em janeiro, basicamente ficou a zona de convergência um pouco acima. Então, ficou muito dependente mesmo das pancadas de chuva de verão, que seria o que se espera da época do ano, né? E pelos números também apresentados pela sala de situação, não foi seco a ponto de representar uma anomalia muito, muito negativa, né? Foi chuva mal distribuída, no final das contas, né? Mas ela ocorreu. Agora, para os próximos meses, aí, como o Jorge já pontuou, nessa transição que você tem do El Niño para uma neutralidade, eventualmente, né, uma probabilidade para o segundo semestre do retorno da fase fria, que é a Laninha. Então, para essa chegada, final de verão, início do outono, você não tem também, novamente, um risco grande de você ter grandes variações, ou uma seca muito grande, né, ou um volume de precipitação muito acima da média,
de forma clara, porque você está tendo ali, né, o El Niño entrando numa neutralidade climática e lembrando sempre, né, que o El Niño não é o grande determinante de precipitação acima ou abaixo da média na região aí de vocês, né? Ele é mais determinante em partes do sul, em partes do norte e nordeste do Brasil. Então a gente não, outros fenômenos entram na conta aí para você tentar definir, vamos dizer, uma sazonalidade ou precipitações fora ou acima ou abaixo da média para essa região. Então deve-se esperar, né, precipitações muito próximas aí da média, mas com essa característica, né, de precipitações muito mal distribuídas. Eventualmente um sistema frontal ou um outro sistema maior meteorológico que cai fora da avaliação climática que poderia organizar a chuva nessa região. Mas assim, a expectativa aí para esse resto aí, né, nessa metade final do verão, início do outono, seria você ter realmente as precipitações dentro do que se espera para a época do ano aí, né? Agora, o quão mais desorganizada ela for, o quão mais verão ela for, né, ela pode levar realmente a esse tipo de cenário aí, né, de você ter na média ela não contribui tanto como a gente esperaria que a gente gostaria que ela contribuísse para o cenário aí de acumulação e de vazão de rios aí. Então, mas em linhas gerais é isso, né? Pode deixar aí, acho que a Daniele está aí, deixar a Daniele falar sobre o SPI. Então. O Marcos, só então, até corroborando o que você disse, na verdade choveu realmente nas cabeceiras, né? Mas aqui na região nossa, mais aqui para baixo, né? Tivemos só no final do mês que caiu a temperatura, realmente caiu, mas até dia 24, 25, foi um calor danado, quer dizer, então o consumo foi alto, né? Tinha chuva à tarde, mas foi o que você disse. Realmente é nesse sentido. Então, a Daniela, agora, fique à vontade, Daniela. Estamos curiosos para saber as novidades aí da área hidrometeorológica. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Só comentando ali, Jorge, da performance do modelo que você comentou, né, que a gente teve um mês melhorzinho aí, apesar das chuvas, o modelo responde bastante incerteza ali. Só para atualizar todo mundo que a gente está atualizando as calibrações também, né? Uma série de dados observados vem crescendo ao longo dos últimos anos aí com as novas medições. Nós estamos atualizando os parâmetros de calibração, a gente tem boas performances aí, talvez esperamos boas notícias aí para as próximas previsões, né? Sempre buscando melhorar a representatividade. Inclusive o Zé Eduardo está se organizando aí com o Eduardo Léo, né, para visitar a bacia do Jaguari na semana que vem, para fazer alguns reconhecimentos, né, algumas medições para a gente ter essa melhor representatividade, né, conhecer melhor a área. Sobre o SPI, Jorge, os nossos códigos estão rodando hoje, inclusive, né, a reunião aconteceu um pouquinho mais cedo no mês, então ainda não subiu para a página, porque a gente roda hoje para pegar todos os dados ali de janeiro, então talvez deve subir entre hoje e amanhã para a página as atualizações da SPI. Mas só para dar um spoiler, eu rodei aqui offline o SPI da Replan, né, que é a nossa estação de referência em geral. No mês passado a gente tinha um SPI de 12 meses de 0,32, mais ou menos. Agora, para esse mês de janeiro, a gente está com um SPI de 0,54.